Bom dia a todos. São 9h05. Existindo quórum, declaro aberta esta sessão ordinária da primeira Câmara do dia 2 de abril de 1924. Ordem do dia. Discussão e aprovação de ata. Tendo em vista a distribuição antecipada, coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovada a ata da sessão ordinária da primeira Câmara, realizada no dia 27 de fevereiro de 2024. A DIPLE fez uma pequena alteração na pauta, no sentido de que agora, como os gabinetes que fazem a inclusão dos processos em pauta, e a pauta da sessão é organizada por relator. Em função disso, não corresponde com o que está na pauta que foi encaminhada pelos relatores. Mas eu vou dizendo o número do processo que se encontra na pauta. Tá? Então, o processo que está na pauta, de número 1, é o 2570/2019, é uma tomada de conta especial da Prefeitura do Amajari, através de uma representação do Ministério Público de Contas. São parte o senhor Humberto Coelho César e a senhora Vera Lúcia Cardoso, que era a prefeita à época. Indago ao procurador se quer fazer uso da palavra. Como eu sou relatora desse processo, vou fazer a leitura da parte dispositiva do voto. Diante do exposto e acolhendo a manifestação conclusiva do corpo instrutivo do TCE e do opinamento do Ministério Público, voto nos seguintes termos. Item 1, pela irregularidade da apresenta tomada de conta especial, com fundamento no artigo 17, inciso 3, combinado com o artigo 8º e 13, inciso 6, todos da Lei Complementar 06, que seja determinada a ex-prefeita do município do Amajari, senhora Vera Lúcia Araújo Cardoso, com fundamento no artigo 20 da Lei Complementar 06/94, ressarcia ao erário municipal a quantia de R$ 50.409,19, devidamente atualizada e acrescido de juros de mora, diante da ausência do ressarcimento das despesas com o serviço de adequação da nova sede da representação, processo licitatório 054/2017, que seja aplicado multa à senhora Vera Lúcia Cardoso, no valor de 10% do dano causado ao erário, nos termos do artigo 62, caput, da Lei Complementar 06, que seja aplicado multa individual ao responsável, senhor Alberto Coelho César, presidente da CPL à época, no valor equivalente a 10 UFES, por ter conduzido e adjudicado o certame licitatório referente à Carta Convite 09/2017, sem anotação da responsabilidade técnica do ART, das peças técnicas, planilha orçamentária e composição do BDI, necessária a estimativa dos custos dos serviços conforme subitem 3.18, relatório de inspeção 219, com fundamento no artigo 63(2) da Lei Complementar 06/94. Que seja fixado o prazo de 30 dias para que os responsáveis comprovem efetivo o recolhimento do débito imputado às multas aplicadas nos termos da linha A do inciso 3 do artigo 24 da Lei Complementar 06, a linha A, inciso 3 do artigo 215 do Regimento Interno. Expirado o prazo, que se fere o item anterior, sem que os responsáveis comprovem o adimplemento do débito imputado e da multa aplicada, que seja adotada as seguintes providências. 6.1. Seja determinado desconto integral e parcelado do valor nos vencimentos, salários e proventos responsáveis, na hipótese de ocupar cargos, funções ou empregos públicos na esfera estadual e municipal, observados os limites previstos na legislação pertinente, inciso 1, artigo 29 da Lei Complementar 06, combinado com o inciso 1, artigo 22 do Regimento Interno, que seja autorizada desde logo a cobrança judicial da dívida, de acordo com o inciso 2 do artigo 29 da Lei Complementar 06, combinado com o inciso 2 do artigo 222, a linha B, inciso 3 do artigo 215 do Regimento Interno, que seja autorizada a inclusão do nome dos responsáveis em cadastro de proteção ao crédito,
Inciso 3, artigo 29 da Lei Complementar 06, combinado com o inciso 3 do artigo 222 do Regimento Interno. Arquivar os presentes autos após cumpridas as formalidades legais. É como voto. Em discussão. Em votação, conselheira Simone. Acompanho o voto, ministra. Conselheiro. Relatora. Então, declaro aprovado o projeto que constituirá a unanimidade, quem constituirá o Acordo 105/2024, TCE, Primeira Câmara. Quero dizer 2004. Ainda sobre a minha relatoria, é o item 2 da pauta, processo 0665/2022, prestação de conta de gestão, exercício de 2020, Instituto de Previdência do Estado de Roraima, IPE, Fundo de Natureza Contábil, Fundo Financeiro, Fundo Previdenciário dos Militares Estaduais. São parte a senhora Adriana Siqueira Melo Padilha e o senhor José Haroldo Figueiredo Campos. Indago ao procurador se quer fazer uso da palavra. Não, presidente. Fazer a leitura da parte dispositiva. Diante do exposto, acompanho o posicionamento do controle externo deste tribunal e do Ministério Público e voto nos seguintes termos. Pelo julgamento regular com ressalva da prestação de conta do Instituto de Previdência do Estado de Roraima, IPE, o Fundo Financeiro, o Fundo Previdenciário Civil, o Fundo Previdenciário Estadual, exercício de 2020, sob a responsabilidade do senhor Haroldo Figueiredo Campos, no período de 1º de janeiro de 2020 até 3 de junho de 2020, até 3 de junho de 2020, junho. E da senhora Adriana Padilha, no período de junho a 31 de dezembro de 2020, a 5 de junho de 2020, a 2 de 12 de 2020, com fundamento no artigo 17, inciso 2, Lei Complementar 06, dando quitação na forma do artigo 19 da mesma lei. Item ponto 1, o que foi as ressalvas, né? Inconsistência nos registros contábeis, nas notas explicativas apócrifas, vieram sem assinatura, lançamentos genéricos intitulado sem detalhamento da contabilização de valores defasado das reservas matemáticas e previdenciárias. Item 1.2, ineficácia por parte do IPE em relação às compensações financeiras dos regimes previdenciários. Acho que era 147, eles fizeram só a compensação de 7. Atendimento parcial da Lei de Acesso à Informação. Determinar o atual gestor do IPE e do Fundo Financeiro, do Fundo Previdenciário e do Fundo Civil e do Fundo Previdenciário Militar a observância dos itens de 1.1 a 1.3 acima, que motivar as ressalvas das presentes contas. 3. Recomendar ao atual gestor do IPE, do Fundo Financeiro, do Fundo Previdenciário Civil e do Fundo Previdenciário Militar a observância quanto à regularidade de arrecadação previdenciária, as quais devem ser enviadas ao Sistema de Informações do Regime Público da Previdência Social, a CADPREV, bem como a ausência do registro de relatório da gestão encaminhado na prestação de conta e do relatório da atividade de controle interno. 4. Recomendar ao atual gestor do IPE, do Fundo Financeiro, do Fundo Previdenciário Civil e a tempestividade da avaliação atuarial do Plano Financeiro Previdenciário dos Servidores Civis, a alimentação do sistema ELEGE, conforme estabelecido na IN 04/2013. 5. Recomendar ao atual chefe do Poder Executivo do Estado que cumpra os repasses das parcelas de refinanciamento ao IPE, bem como implemente um plano de equacionamento da avaliação atuarial. 6. Recomendar ao atual gestor da Secretaria do Estado da Fazenda, no sentido de adaptar o sistema de contabilidade dos estados de Roraima, o sistema FIPLAN, às exigências da legislação para
que estes instituidores do regime de previdência próprio do Estado, do regime próprio de previdência social. 7, pela aplicação de multa no fruto do artigo 62.3 do 63.2 da Lei Complementar 06, no montante de 10 UFES, ao senhor Anderson Silva Ribeiro, em face das discrepâncias dos saldos disponibilizados, divulgados nos balanços financeiros, a ser recolhida ao Fundo de Modernização deste Tribunal de Contas. 8, pela autorização, desde logo, nos termos do artigo 29, inciso 2, da Lei Complementar 0694, a cobrança judicial da dívida a que se refere o item 7, caso não atendida a notificação. Exclui a responsabilidade dos senhores Marco Antônio Alves, Marco Jorge Lima, Rodrigo Alves Lopes, Eric Feijó Mendes, o Emerson Batista Silva, Rafael David Aires Alencar, nos termos do presente voto. Encaminhar a cópia do relatório Voto e Acórdão ao relator das contas de 2021 para efetuar as medidas que julgar cabíveis em relação à regularização das pendências apontadas no relatório da CADPREV, se no exercício de 2001 o déficit é de 318.813.462,72 do resultado atuarial do Plano Previdenciário de Servidores Militares, que foi coberto pelo Tesouro Estadual, conforme narrado no voto. 11, encaminhar a cópia do relatório e voto e acordo à Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, tendo em vista que o Ministério Público Estadual acompanha a gestão do RPPS por meio de um termo de ajustamento de conduta, o de número 1/2016, publicado no Diário de número 5879, 19/2/2016, formulado a partir do relatório final da Auditoria Operacional 01/2016, em atendimento ao Acórdão 03/2017, TCE Pleno. Encaminhar cópia, relatório, voto e acordo do presidente do Conselho Fiscal do IPE, em face das competências fixadas no artigo 40 da Lei Complementar 30.999, do presidente do Conselho de Previdência do IPE, em face das competências fixadas no artigo 119 da Lei Complementar 54/2021, ao Controlador-Geral do Estado, ao chefe do Poder Executivo, para as providências que julgar cabível, pela aprovação do acordo, nos termos do presente voto, pelo arquivamento dos autos após cumpridas as formalidades legais. Aqui só houve uma discordância de uma penalidade de multa que tanto o controle externo como o Ministério Público apenaram, porque por conta de uma defasagem da avaliação atuarial. Mas eu não achei justa a penalidade de multa, porque, primeiro, houve uma prorrogação do prazo em fase da pandemia. Segundo, porque tanto os órgãos não encaminharam os documentos pertinentes para que eles pudessem fazer a avaliação atuarial. Então, eu não achei justa essa penalidade, isentei dessa multa, mas ficou só essa, que houve, em função que houve um descompasso dos órgãos, dos balanços, né? Aí, então, é como eu voto. Em discussão? Em votação, conselheira Simone? Com a relatora. Conselheira. Inclusive, eu só fazendo aqui uma referência, nós fizemos uma auditoria coordenada pelo TCE sobre o regime de previdência e foram quase todas as questões levantadas na nossa auditoria foram corrigidas pelo IPE. Está ainda com a defasagem das parcelas, que tinha um débito muito grande do IPE, mas gradativamente está sendo resolvido. Na pauta, o item é 3, o processo é 0497, exame da legalidade acerca de processo seletivo simplificado para a contratação temporária para atender a demanda de serviço de saúde no município de Boa Vista, sobretudo no Hospital Santo Antônio, nas unidades básicas de saúde, conforme edital no processo simplificado 01 da Secretaria Municipal de Saúde, 2023. Partes, a secretária, a senhora Regiane Batista Matos. Indago ao procurador, se quer fazer uso da palavra. Não, presidente. Vou fazer a leitura da parte dispositiva do voto.
Diante do exposto, acompanho a sugestão do controle externo, assim como a manifestação do Parquê de Contas, com fruto no artigo 71, inciso 3 da Constituição Federal, combinado com o artigo 42, inciso 2 da Lei Complementar 06, e voto pela ilegalidade do edital do processo seletivo simplificado, que trata da realização de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de pessoal para atender a demanda dos serviços de saúde no município de Boa Vista, no Hospital Santo Antônio, nas unidades básicas de saúde, de responsabilidade da senhora Regiane Batista Matos, secretária Municipal de Saúde. Recomendar à Prefeitura de Boa Vista e à Secretaria Municipal de Saúde para que se abstenha de realizar processo simplificado para a seleção de cargo de natureza efetiva, pela aplicação de multa à senhora Regiane Batista Matos, no montante de 10 UFES, com fruto no artigo 63, 2 da Lei Complementar 0694, fixar o prazo de 30 dias para que a responsável comprove o efetivo recolhimento da multa indicada no item 3, nos termos da linha A, do inciso 3 do artigo 24 da Lei Complementar 06 e regimento interno, a linha A, inciso 3 do artigo 215. Expirado o prazo a que se refere o item anterior, sem que a responsável comprove o adimplemento da multa indicada, seja autorizada, desde logo, as medidas administrativas previstas nos artigos 29, inciso 1 a 3 da Lei Complementar 06, combinado com o artigo 222, inciso 1 a 3 do Regimento Interno. 6. Anexar a cópia do relatório, voto e acórdão dos autos a processo de prestação de conta da Secretaria Municipal de Saúde referente ao exercício de 2023, para que não haja o bis in idem, né? Pela aprovação do acordo, nos termos do presente voto, pelo arquivamento do feito após cumpridas as formalidades legais. É como voto. Em discussão. Senhora presidente, eu fui relator, acho que no ano passado, de um processo similar, mas com relação à contratação de professores pelo Estado. E, naquela oportunidade, eu votei pela regularidade do processo simplificado, justamente pelas condições, de fato, em que estavam ocorrendo. Aqui também não é diferente. A saúde, no município de Boa Vista, no estado de Roraima, no estado de São Paulo, no estado do Paraná, no município do Rio de Janeiro, onde você vá ver saúde, o caos está estabelecido. Justamente, no meu entender, pela pouca possibilidade de o gestor da saúde, em qualquer dessas partes, poder tomar ações localizadas para enfrentar determinadas crises. Por exemplo, aqui se vai falar de falta de planejamento para chegar ao ponto de fazer um seletivado. Pode ser, mas a situação extraordinária do município de Boa Vista, ela foge à lógica comum da administração pública orçamentária, financeira. Nós estamos lidando constantemente, e isso eu venho avisando sobre o município de Boa Vista e sobre o município de Pacaraima, de que a gente tem que ter um entendimento levado para a solução do problema. Eu não consigo entender como aqui em Boa Vista, que a gente sabe que há uma carência na prestação do serviço da saúde, você contratar 15 enfermeiros, fisioterapeuta, maqueiro, médico anestesiologista, cirurgião vascular, médico gastro, médico ginecologista, médico masculino, enfim, ultrassonografia, uma camada de profissionais que vão atuar na saúde de quem está precisando, de quem a demanda é muito forte, a população precisa desse atendimento, e o gestor não tem alternativas
de combater o problema no imediato. Por exemplo, como a gente exigir a realização de concurso? Como está a responsabilidade fiscal desse município? Como está, se é uma necessidade transitória, como fazer um concurso se esse concurso onera a folha para frente e o problema é transitório, é atual? Nós, aqui eu costumo dizer, dentro da nossa lógica de exigir concurso, que se faça concurso para as áreas que se necessita, o Tribunal de Contas não é o melhor exemplo. Nós estamos com o controle externo defasado, precisando de concurso há mais de 5 anos. Um dos problemas dos tribunais de contas, do nosso tribunal, é pouca gente no controle externo. E a gente sabe disso e não faz o concurso. Nós tínhamos a obrigatoriedade de fazer, nós temos a obrigatoriedade constitucional de fazer concurso de auditor substituto de conselheiro. Nós estamos só, eu estou há 16 anos aqui, 17, nós estamos há 17 anos com essa obrigatoriedade sem fazê-lo. Nós temos a obrigatoriedade de ter, no mínimo, 6, 7 procuradores de contas para um funcionar em cada prestando os serviços junto a cada conselheiro, e nós não temos. Nós somos pródigos em cobrar que o jurisdicionado administrativo, né, faça um concurso público visando uma excelência de atendimento público. Não, nós temos que exigir concurso. Quando nós, Tribunal de Contas, devemos às sociedades os concursos que nós cobramos. Como ninguém vem multar a gente multa os outros, né? A gente não pode, ninguém vem em cima da gente exigir, aí a gente vai e multa os outros pelas mesmas falhas que nós temos. Me soa uma proposta que causa uma demanda. Não que a senhora esteja afastada da legalidade 1 milímetro, mas é como administrar, é enfrentar o fato como ele vem, na hora que ele vem. Eu entendo que aqui... Sim, e tem um outro porém. Se a gente julgar irregular esse processo seletivo, nós vamos ter que julgar irregular as contratações. E se essas contratações, pelo que se vê, serviram? Eu tenho muita pena, eu digo, eu prefiro ter um amigo condenado a 4 anos de detenção em sistema semiaberto do que ele eleito prefeito. Porque no final de 4 anos de prefeito, ele vai sair para a cadeia ou com processo para responder o resto da vida. Porque administrar está sendo muito difícil. O nosso corpo legal é um e nossa situação, de fato, é outra. Assim como naquele, eu sugiro a multa, mas não sugiro a irregularidade do concurso. Sugiro a multa, a determinação de que apresente planejamento para a contratação, enfim, julgar irregular aquela situação que não tinha como ser resolvida de outra maneira é causar às pessoas de bem que queiram participar da administração pública um medo, porque se eles fizerem igualzinho como o Tribunal de Contas faz, ele pode ser apenado e o Tribunal de Contas não. Então, a gente não pode servir de referência para um administrador, porque se ele tomar uma atitude que o Tribunal de Contas faz, ele é condenado e o Tribunal de Contas não. Conselheiro Netão, terminou? Terminei. Com relação à questão fiscal, não importa a natureza, tanto faz efetivo como comissionado, como prestador de serviço, todos entram na lei de responsabilidade fiscal, que não é o caso aqui, né? A prefeitura, ela não está acima do limite da lei de responsabilidade fiscal. O que a gente se preocupa em relação a essa questão, eu acho que Vossa Excelência coloca que a gente não está dizendo para ele
retirar as pessoas, até porque já foram contratadas, as pessoas têm que seguir o seu curso da contratação, não tem como voltar atrás, porque o tribunal tinha que ver na hora que ter feito o seletivo. Isso aqui é a posteriori do seletivo, o pessoal já estão exercendo o trabalho, aqui não está tendo um comando nesse sentido. Mas é o seguinte, eu não sei se Vossa Excelência sabe, mas algumas prefeituras e câmaras do interior, o número é pequeno de servidor efetivo. E isso gera uma problemática grande quando há mudança de gestor. Porque quem sai diz que deixou tudo, quem chega diz que não encontrou nada. E não fica o histórico na prefeitura. Então, assim, por isso que eu eu avaliei essa questão que Vossa Excelência colocou aqui. Tanto é que no período do Covid, uma própria Secretaria de Saúde contratou e houve e o tribunal entendeu que era legal, era num período de pandemia, que realmente houve uma demanda grande de serviço, ali justificou uma contratação. Aqui, na verdade, eu entendi que, assim, foi realmente falta de planejamento do gestor para ele, que não é uma demanda provisória, é uma demanda permanente. A gente sabe que o fluxo migratório não começou nesse exercício, mas começou bem antes, então a demanda já é crescente há muitos anos. Então, assim, como a lei proíbe, né, a questão da contratação por serviços temporários e cargos exclusivos, né, de caráter efetivo da administração pública, por isso, realmente, eu entendi que era ilegal. Mas nem o gestor foi penalizado por conta disso, só que realmente ele tem que saber que isso é um cargo de natureza efetiva e a demanda é crescente, a questão do fluxo migratório não vai embora, nem hoje, nem amanhã, ele vai continuar, muitas pessoas já estão aqui no Estado, tanto é que o crescimento populacional do Estado realmente superou todas as expectativas. Foi mais ou menos nessa linha que eu pensei. Tanto é que eu estou dando uma multa mínima de 10 UFES, que é a menor que tem, em função de que, para ele saber que esse cargo de natureza efetiva não pode ser contratado como cargo temporário. É nesse sentido o meu voto. Mas, eu assim, respeito e sei da tecnicidade do voto de Vossa Excelência, mas, por exemplo, eu fui procurado por amigos médicos que agora a Secretaria de Saúde do Estado está abrindo vai lançar ou lançou um edital para a contratação de médicos. Por PJ, né? Por PJ. Isso é um absurdo, eu acho. É um absurdo. Mas eu me lembro do meu querido finado Anchieta, eu cheguei para ele e disse, meu irmão, lá estão dizendo que se rouba mais do que se investe, cara. Cara, toma uma providência. Aí ele disse, tá bom, bonitão, vira governador hoje e resolve o problema da saúde. E, na época, ele dizia, Netão, é ruim com a cooperativa, pior sem ela. Nós não temos como. Eu já contratei a auditoria do Jacobi para ele vir aqui e dizer como é que eu contrato médico, qual é a forma de eu botar médico dentro do hospital. Infelizmente, no Brasil todo, tem esse câncer chamado cooperativa. Mas, se tirar, nós não temos como fazer. E aí vem sendo introduzido essa perspectiva de PJ. A briga da Ivete Sangalo com o irmão dela foi por causa disso. Ele contratou a banda da Ivete Sangalo toda como PJ. O baterista, o cara que tocava guitarra, não era uma pessoa, era uma PJ, para tentar sair das implicações trabalhistas. Conclusão, pegou uma multa milionária e teve um problema financeiro familiar. Se esse famigerado PJ passar agora aqui no Estado, que até agora não apareceu outra luz para dar, parece que vai passar, nós vamos ter um passivo trabalhista irregular bilionário. Não se contrata um dentista, não é uma PJ que vem fazer teu dente, é uma pessoa. Então, entendendo a preocupação de Vossa Excelência, me coadunando com que tem que ser dado um alerta, tem que ser dito, ei, eu acho que esse alerta é a multa. A pecha de irregular, para qualquer pessoa que
que preza pela sua honorabilidade, ter uma pecha de irregular, ofende. E eu não vi outra alternativa a essa, senhora. Então, o meu voto divergente é no sentido de que mantenha a multa, mantenha a determinação, mantenha, mas tire o irregular. Porque foi... Mas assim, se for regular, não tem multa, porque é uma contra... Aí se a gente está dizendo que a contratação foi irregular, não cabe multa. Cabe, sim, um alerta que, a partir dos próximos... Então, um alerta para que fique caracterizado que a situação não é a melhor, certo, mas que talvez tenha sido a possível. Ok, conselheiro. O processo seguinte é na mesma situação, né? Com relação ao mas seletivo. Agora, se até esse aqui, né? Como é que porque o outro tem outras peculiaridades. Conselheira Simone, quer discutir ou já vota? Não, eu concordo ali com o conselheiro Netão, né, com relação à questão mesmo do seletivo, né, mantendo a multa, né, e que a gente possa pensar dessa forma, né, nos demais processos que virão, né. Tá. Então, a conselheira Simone vota também pela legalidade, então, pela legalidade da contratação, e eu acho que a gente tem que tirar a multa. Porque se a gente diz que a conduta, a contratação foi legal, não tem cabe multa. Então, um alerta, coloca um alerta para que a prefeitura se programe, para que esses cargos de natureza efetiva... Não venham... Assim? Pode ser assim? Pode. Então, o voto condutor é do conselheiro Netão, que foi ele que iniciou a divergência, e é só fazer essa consideração, né, conselheiro Netão? Absolutamente, deve empenhar esforços para nunca mais voltar já para o planejamento. Certo. Então, viu, o divergente é do conselheiro Netão, tá bom? Então, vamos... Então, declaro vencedor o voto do revisor, porque é o mérito do voto do conselheiro Netão, é de mérito, né? Se fosse só retirada de multa, continuaria o meu. Voto de mérito é do conselheiro Netão. Declaro vencedor o voto do revisor. A maioria declara aprovado o projeto que constituirá o Acordo 110/2024, TCE Primeira Câmara. Ok? O processo da pauta é o de número 4, processo 1871/2023, exame da legalidade do edital de processo seletivo simplificado de número 01/2023, que trata da realização do processo seletivo simplificado para selecionar profissionais que atuarão na área de assistência social, junto ao Centro de Referência Especializada e Assistência Social, do Centro de Referência à Assistência Social, o CRAS, a Bolsa Família, o Serviço de Conivência e Fortalecimento de Vínculo da Prefeitura de Bonfim. As partes, a senhora Vitória Lucena Possebon Ribeiro, que são aqui são os que atuaram, né? São os advogados. O senhor Pablo Ramon da Silva Maciel, OAB 861, Clayton Silva Albuquerque, OAB 937, Tiago Pires de Mello, OAB 938, Francisco da Chaga Batista, OAB 114A, e Jonas Chagas é o responsável. Indago ao procurador se quer fazer uso da palavra. Não, presidente. Fazer a leitura da parte dispositiva do voto. Diante do exposto, acompanha a sugestão do controle externo, assim como a manifestação do Parquê de Contas, com fruto no artigo 71, inciso 3 da Constituição Federal, combinado com o artigo 42, inciso 2 da Lei Complementar 0694, pela ilegalidade do edital do processo seletivo simplificado de número 1/2023, que trata da realização de processo seletivo simplificado para selecionar profissionais que atuam na área de assistência social junto ao Centro de Referência e Assistência Social, CREAS, o Centro de Referência e Assistência Social, CRAS, Programa
de Bolsa Família, serviço de conivência e fortalecimento de vínculos, sob a responsabilidade do senhor Joner Chagas, prefeito do Bonfim. Recomendar à Prefeitura do Bonfim para que se abstenha de realizar processo seletivo simplificado para a seleção de cargo de natureza efetiva, pela aplicação de multa no montante de 10 UFES, com fulcro no artigo 63, inciso 2 da Lei Complementar 06. Fixar o prazo de 30 dias para que o responsável comprove o efetivo pagamento da multa, indicado no item 3, nos termos da linha A, do inciso 3 do artigo 24 da Lei 0694, combinado com a linha A, inciso 3 do Regimento Interno. Expirado o prazo a que se refere o item anterior, sem que o responsável comprove o adimplemento da multa indicada, seja autorizado desde logo as medidas administrativas previstas nos artigos 29, inciso 1 a 3, Lei Complementar 0694, e artigo 222, de 1 a 3, do Regimento Interno, pela aprovação do projeto de acordo, conforme o artigo 193 do Regimento Interno, no termo do presente voto. 7. Anexar a cópia do relatório voto e acordo nos autos do processo de prestação de conta de gestão da Prefeitura de Bonfim, referente ao exercício de 2023, pelo arquivamento do feito após cumpridas formalidades legais. Em discussão? Aqui fica meio parecendo que o pau que dá em Chico não dá em Francisco. Exatamente isso. Mas aqui é completamente diferente a situação. Aqui, um processo seletivo simplificado para a contratação do que não é emergencial. Quando se trata de contratar médico, paramédico, maqueiro, você está indo numa demanda de vida ou de morte. Aqui você está diante de uma demanda meramente instrumental social, de uma organização sem a qual a sociedade, se tivesse essas pessoas à disposição, vive. Se não tiver, não morre. Aqui é uma banalização do processo seletivo simplificado. Nós não vamos ter na raiz dessa seleção nenhuma situação de vida ou de morte. E, nesse caso, eu acompanho Vossa Excelência com um adendo: determinar a não permanência dos contratados ao fim do prazo estabelecido pelo processo simplificado, e nem realização de outro que não seja o concurso público. Ok. Eu acato, Vossa Excelência. Conselheira, eu vou discordar aqui do conselheiro Netão, né, porque, para mim, na verdade, é a mesma situação do processo anterior. No outro era saúde, são vidas. No social também são vidas, né? Eu falo isso até como primeira-dama e vivendo tudo que eu vivi durante a caminhada, e é nesse momento que a gente identifica essas pessoas, né, que estão vulneráveis mesmo, que precisam ser identificadas através desses profissionais. Então, assim, no meu entendimento, o senhor acabou de falar, né, o pau que dá em Chico dá em Francisco. Então, eu entendo que seria a mesma situação do processo anterior. Então, eu não acompanho com relação a isso, desde que seria pela não ilegalidade do edital, né? E, se eu não me engano, nós mantemos a multa no processo anterior. Não manteve. Não manteve, né? Então, assim, esse é meu voto divergente. Então, não acompanho Vossa Excelência e não consigo entender da mesma forma que o conselheiro, uma vez que é a mesma a situação. Né? Eu me sigo pela necessidade imediata de o gestor tomar uma atitude visando salvar a vida. Aí, o extraordinário, que é um processo seletivo, só se justifica diante
de um caos eminente. A área social, que todos nós sabemos da importância, eu não estou deixando de valorizar a área social, eu só estou dizendo que a não adoção de tal medida não causaria prejuízo de impossível reparação. E, nesse caso, não justifica o gestor ser benevolente. Então, eu acho, para mostrar o rigor e a necessidade de uma observação sobre o processo seletivo, entendeu? Aqui manter, além de onde Vossa Excelência for, com a determinação de que não se prorrogue, e não se prorrogue com os mesmos e não faça outro, a não ser o concurso público. O gestor, só assim, colocando, o gestor colocou como justificativa que não, por conta da lei de responsabilidade fiscal, mas aquilo que eu já falei anteriormente, a lei de responsabilidade abarca também as pessoas seletivadas, contratação por tempo temporário. Então, assim, não é uma justificativa. Pois diz que o CRAS são de caráter transitório. Não são, eles advêm de lei. O município tem a obrigação de criar esses órgãos para justamente dar suporte à questão da área social. Então, assim, eu, conforme anteriormente, eu mantenho meu voto, então fica a conselheira Simone com voto divergente. O conselheiro Netão, vou fazer a consideração feita pelo conselheiro Netão, acrescer no acórdão, viu, conselheiro, para que realmente ele não renove a contratação desses temporários. Então, declaro vencedor o voto da relatora, a maioria, que constituirá o acórdão 111/2024, TCE Primeira Câmara. Processo é o item 5 da pauta, o processo 3538/2023, representação. Essa representação é do controle externo, ausência do envio de informações sobre licitações por intermédio do sistema SAGRE de licitação no município do Amajari. A responsável é NCL, indago ao procurador se quer fazer uso da palavra. Só ratificar já o que já tenho manifestado nesse sentido, que a penalidade é uma forma pedagógica de fazer com que os gestores eles levem a sério essa determinação do tribunal. Ok. Assim, a parte dispositiva do voto fazer a leitura. Assim, acompanha a sugestão do controle externo do parquê de voto e voto pela aplicação de multa previsto no artigo 63, inciso 4 e 5 da Lei Complementar 06, no montante de 10 UFES, a responsável, senhora NCL, por descumprimento do artigo 7º, inciso 1, a linha A e B, 2, 3, 4, 5 da IN número 02/2016, TCE Pleno, Sistema SAGRE Licitações, referente ao não envia via formulário eletrônico no ambiente do sistema informatizado dos dados de 65 processos licitatórios e contratações realizados no exercício de 2023, bem como o encaminhamento intempestivo de 5 procedimentos, conforme narrado no presente voto. Fixação de prazo de 30 dias para que a responsável comprovar o efetivo recolhimento da multa constante no item 1 perante o tribunal nos termos do artigo 24, inciso 3 da Lei Complementar 06, combinado com o artigo 215, inciso 3 da Lei Complementar 06. Expirado o prazo a que se refere o item 2, sem que a responsável comprove o adimplemento da multa combinada, que seja efetuado o desconto integral ou parcelado da multa combinada nos vencimentos e salários ou proventos responsáveis, observados os limites previstos na legislação pertinente, conforme preceitou o artigo 29, inciso 1 da Lei Complementar 06, combinado com o artigo 222 do Regimento Interno. Pela autorização da cobrança judicial da multa combinada, com base no artigo 29, inciso 2, da Lei Complementar 06, combinado com o artigo 22, pela inclusão do nome da responsável em cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, conforme prescreve o artigo 22, inciso 3 da Lei Complementar 06, combinado com o artigo 222 do Regimento Interno.
pela determinação no prazo improrrogável de 30 dias para que a senhora Núbia, já estou dando o nome da NCL, prefeita do município, a inclusão do envio de informações pertinentes a 65 licitações e contratações diretas realizadas em 2023 no sistema SAG de licitações do respectivo contrato, que a DIPLE realize e relacione nestes autos no processo de prestação de conta do gestor do jurisdicionado referente ao exercício 2023, no termo do artigo 21 da Portaria 774/2017, pela aprovação do projeto de acordo e pelo arquivamento dos autos após cumpridas as formalidades legais. Então, assim, quando eu fui fazer o voto, nós entramos no site da Prefeitura para verificar se realmente seria feito o cadastramento desses processos licitatórios. E a gente comprovou que realmente só foram realizados aqueles que foram feitos quando ela foi notificada, porque o controle externo acompanha o SAG de licitação e aí encaminha para os relatores, dizendo que o município está adimplente. Então, a gente faz uma comunicação ao gestor, pede que ele cadastre. Só que aqui não houve o cadastramento apenas de 6, e tem 65 ainda para serem encaminhadas ao tribunal. Então, a gente sabe que a questão de licitação é a questão que gera mais transparência, a questão de irregularidade nas contas, e realmente o processo licitatório foi justamente para ver se o tribunal consegue acompanhar na concomitância essas questões de licitação, até corrigir editais para que realmente o gestor não incorra em erro. Então, assim, infelizmente, apesar de ser uma gestora que sempre atende os comandos do tribunal, mas aqui passou e que foi notificada e que não atendeu. Então, é como voto. Em discussão, reza uma lenda de que nenhum executivo vai para frente se não negociar a educação e a saúde com o Centrão. E o Centrão, né, um grupo de deputados majoritários em determinada casa legislativa, eles não querem a saúde e a educação para dizer que o partido deles, ou aquele grupo político, está prestando a melhor saúde e a melhor educação. É para roubar. Tido e havido para roubar. A licitação com publicidade é o mínimo minimoro que a sociedade precisa para tentar preservar o queijo dos ratos. É o mínimo, publica, que aí alguém vai correr atrás, ou nós, ou o Ministério Público, ou a oposição, porque é daqui que faz dinheiro para se manter no poder quem está, em qualquer situação. Veja só, 65 procedimentos licitatórios sem publicação. Se isso não afasta um prefeito, eu não sei mais o que pode afastar. 65. Se a gente for somar os milhões aqui envolvidos, é muita grana. O meu voto na presente situação é para o afastamento temporário da prefeita. Não, conselheiro, ninguém pode afastar a prefeita. Não. O meu voto é no afastamento temporário da prefeita, que o tribunal designe uma comissão para fazer em loco esses 65 processos, no mínimo esses 65 processos, eles têm que ter super auditados. Mas aí o nosso controle externo não tem mais como fazer. Nós estamos amarrados. Se qualquer... Isso é uma das causas de prescrição que nós estamos acontecendo, é porque a necessidade vem, a gente estabiliza como prioridade, aí o controle externo para de fazer o que estava fazendo para atender a prioridade que a gente quer,
ou que o caso reclama, e termina que nem um velho nem um novo, né? Então, aqui, nesse caso, 65 processos sem publicação. É um absurdo. Como não se pode afastar, há que se ver no aspecto da multa. Eu sugiro 20 UFES por processo. Aqui está 10 UFES para 65. 10 UFEzinha, uma mixaria, para quem deixou de publicar 65 licitações. Fazer como o caboclo sai na urina. Entendeu? A minha sugestão, na impossibilidade de termos mais rigor, na impossibilidade legal, não de disposição, a minha sugestão é 20 UFEs por processo não publicado. Vossa Excelência, eu e acho que todos os outros conselheiros já mandamos paralisar licitações por falta de publicação. Uhum. E o engraçado é que, quando elas são sustadas, elas não voltam. Parece que a necessidade desapareceu. Ou será que era o bandido que estava levando o produto e a purpurina junto, que desapareceu e teve medo? Então, para que a gente não tenha essa dúvida, a gente tem que dizer que publicar é essencial. Conselheiro Netão, só uma parte aqui. Eu estava fazendo seminário no interior, estava em Caracaraí, no município de Caracaraí, né? E aí eu saí, fiz a palestra, saí para beber água e tinha um senhor na porta me esperando. Ei, eu queria falar com a senhora. Falei, pois não, o que era? Não, eu quero dizer o seguinte, vai ter uma licitação aqui na Câmara e eles não deixaram eu participar, nem deixaram eu ver o edital. Eu queria que a senhora fizesse alguma coisa. Eu digo, não, diga para ele que o senhor falou para mim. Isso aí. E que é para eles darem o edital para o senhor. Aí tá, né? Aí voltei para dentro de novo, para o seminário. Né? Quando eu voltei, ele disse, olha, já está resolvido. Eles já me deram a cópia. Menino, eu achei assim, bem simbólico, sabe? É eficiência, aí, né? O que a senhora faz? O que a senhora pode fazer para mim hoje? Diga para ele que o senhor me falou isso aqui, que eu mandei dizer para eles, para eles darem o edital. Na hora apareceu o edital. Então, Excelência, eu, coadunando com o voto de Vossa Excelência, só no sentido de mudar a aplicação de multa para 20 UFEs por processo. Bom, conselheiro Netão, eu realmente avaliando agora, eu acho que a multa está baixa. Eu vou colocar uma multa de 50 UFEs geral, não por processo. Conselheira, anteriormente, acho que o ano passado, não lembro, não, foi ano passado mesmo, julgamos um processo até da Prefeitura de Uiramutã, que eram 123, acredito que era até um processo da senhora mesmo, 123 licitações, né, que não foram colocadas no sistema, e foi mantida essa multa de 10 UFEs. Né? Então, assim, a gente realmente tem que verificar como é que vai ficar, porque parece-me que a cada processo a gente vai mudando, né? Então, assim, eu acho que essa é a multa mínima, né? E nesse processo do Uiramutã, eu lembro que ficou 10 UFEs. Eu acompanho o seu voto da forma que está disposto aqui. Não, mas acho que a gente pode aumentar um pouco a multa, Simone, porque realmente é um número quantitativo alto de processo. Tanto que eu tive o cuidado, diante de fazer o voto, checar para ver se, mesmo intempestivamente, ela tinha colocado, e realmente não havia. Então, eu acho que uma multa de 50 UFEs, eu acho que está proporcional ao quantitativo de processos que não está incluso. Porque, assim, a gente tem que ver que o Uiramutã é diferente de Amajari, né? O Uiramutã é bem distante, as dificuldades são bem maiores. A questão de internet aqui foi justificada a internet, mas a internet não fica fora do ar o ano inteiro. Então, assim, mesmo intempestivamente, o tribunal acata essas questões. Então, eu vou manter a multa de 50 UFEs. Não por processo, né? Não por processo, geral. Bom, Vossa Excelência fica nas 10? Não, eu mantenho nos 10. Tá.
Então, quem não come manteiga, come margarina, né? Eu vou com Vossa Excelência. Eu queria manteiga, mas não tem. Vou passar margarina. Bota. Então, declaro aprovado o projeto, a maioria, e constituirá o Acordo 112/2024, TCE, Primeira Câmara. Agora, julgamento de processo, agora que ocorre a prescrição administrativa. Processo 6 da pauta é o 0101/2017, prestação de conta de gestão, exercício 2014, Secretaria Municipal de Gestão Social, Ascendes. Partes são Moacir Carlos Colini, é o responsável, e Tarciana Maria de Assis Ribeiro Xavier é a outra responsável, porque elas foi em 2 exercícios. Esse processo ele ficou sobrestado por 5 anos, então ele está. A questão, eu vou ler a parte dispositiva, ainda o procurador, assim, o Ministério Público, deixa eu ver se ele se manifestou, né, dos autos. Ou não se manifestou nos autos. Então, faz a manifestação oral, né, pai? Manifesta pela prescrição, acompanhando, tanto no processo 6, 7, 8 e 9. Nos que não houve manifestação expressa, manifesta pela prescrição, presidente. Ok. Então, diante do exposto, acolhendo parcialmente o posicionamento do controle externo. Esse aí, qual é o número desse aqui? 101, é. 101, Divergindo da 2017. sugestão do parquê de contas, eu acho que aqui é porque vocês devem parecer antes da resolução Foi antes da 010, resolução. né? Pelo reconhecimento da prescrição administrativa quinquenal das prestações punitivas, ressarcitória e a consequente extinção do processo, com resolução do mérito nos termos do artigo 61 e 61b da Lei Complementar 06, os artigos 2º, 4º, da Resolução 010 do TCE Pleno e artigo 487 e 488 do CPC, das contas de gestão da Secretaria Municipal de Gestão Social, Ascenges, exercício 2014, sob a responsabilidade da senhora Tarciana Maria de Assis Ribeiro, secretária no período de 1º de janeiro de 2014 a 27 de fevereiro de 2014, o senhor Moacir Carlos Colini, secretário de 27 de 2 de 14 a 31 de 2 de 2014, pelo reconhecimento da prescrição administrativa quinquenal das pretensões punitivas e ressarcitórias em relação à senhora Ana Lúcia Ziegler, controladora-geral, pela quitação dos responsáveis na forma do parágrafo 2º do artigo 212 do Regimento Interno, pela aprovação do projeto de acordo nos termos do presente voto. Arquivar o feito após cumpridas as formalidades legais é como voto. Acompanhe Vossa Excelência. Conselheira Com a Simone. relatora. Presidente, Diga. esmiuçada como a senhora é nos seus afazeres, mas eu sugiro que Faça em processo bloco, de né? prescrição, que Faça em bloco, né? faça em bloco. Tá é certo. uma novela. Então tá, vamos então, o meu só tem mais, só tem É dois, o então. 84. Bloqueia e manda Então, para os dois, frente. tá? 846, né? O processo 7 da pauta é o 0846/2017, uma tomada de conta especial do convênio 108/2011, Cooperativa dos Psicultores de Roraima, parte senhora Juliana Lima Aguiar Nunes, Fábio Luiz de Moura Magalhães Rodrigues, Lígia Cristina Ferreira Queiroz, Eberson Jairo Ribeiro Bantim, Maria do Perpétuo Socorro Grangeiro Magalhães, Haroldo Eurico Amora dos Santos, senhor Rodolfo Pereira e Francisco de Assis. O outro processo da pauta é o 08, é o processo 4211/2017, é uma tomada de conta especial do exercício de 2024 anos. Vamos aposentar ela. Secretaria de Gestão Estratégica da Administração, SEGAD, são partes. Não sei porque o governador está nesse processo, que é da SEGAD, governo Neudo Ribeiro Campos, responsável é Alexandre Ladislau Menezes, é o advogado. O AB, Alex, Alex. Alexandre. Alexander, né? no tempo aí eu acho O AB que 226. eu acho que nesse tempo aí ele ainda era fotógrafo. Pois é, exercício de 2020. Todos Era são pela mesmo. prescrição, né? Mais de um de 20 anos, outro, meu Deus. Em discussão, em votação, conselheira Simone. Com a relatora. Com a Conselheiro. relatora, Excelência. Então, declaro aprovado o
o acordo 114/2024 da primeira Câmara e o acordo 115/2024, TCE Primeira Câmara. Então, agora eu vou ler os processos do conselheiro Netão, todos que vamos ler, fazer em bloco, né? Esse Todos, de atos de pessoal vai ser depois? é depois dos atos de pessoal. Então, tem como relator o conselho Netão, Joaquim Pinto Souto Maior Neto, o processo 10/12/2017, uma fiscalização, uma representação, já que só me manifestando que eu estou impedida de me manifestar nesse processo, por conta do senhor Alexandre Salomão de Oliveira. São partes Georgia Amália Freire Briglia, Carlos Wagner Rocha Briglia, Raimundo Nonato Carneiro Mesquita, Estênio Nascimento da Silva, Alexandre Salomão de Oliveira, Andrés Olívio o advogado, Wellington Albuquerque, advogado, Marco Antônio Bartolomeu de Oliveira, advogado, Cairo, Ícaro. advogado, Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga Campos, responsável. Aí a descrição, né, da Secretaria de Estado da Fazenda, o objeto é obediência na ordem cronológica. O outro processo é o 1362, prestação de contas da Prefeitura Municipal de São Luís. Senhor James Moreira Batista é o responsável, senhor Andrei Ribeiro de Souza é o advogado com a OAB 523A. Aí é uma tomada de contas, uma prestação de contas, né? Aí o processo 1713/2017, prestação de contas, senhor Paulo César Gomes Ortiz, Regiane Aparecida da Silva, prestação de conta de gestão, exercício 2013, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento e Valorização do Magistério, Fundeb, da Prefeitura Municipal do Caroebe. Processo 2197/2017, uma fiscalização, uma representação, são partes. O senhor Rafael Alves Cruz Pereira é o responsável, Arthur Machado Filho, responsável, Cícero Carreiro Batista, responsável, Márcio Clayton, né? Araújo Grangeiro, responsável, José Reinaldo da Silva, responsável, Leonildo Tavares Lucena Júnior, advogado, Pedro de Alcântara Dutra, advogado, Luiz Jerônimo Blig, advogado. Descrição é uma representação na Companhia de Desenvolvimento de Roraima, Codesaima. Processo 2390/2017, tomada de conta especial, Armando Marcos dos Santos, responsável, Marcelo de Lima Lopes, responsável. É uma tomada de conta especial, exercício 2014, Secretaria Municipal de Boa Vista, Saúde de Boa Vista. Processo 2508/2017, tomada de conta especial, senhor Adilson Soares de Almeida e Vinícius Aurélio Oliveira de Araújo, OAB 474, é uma tomada de conta especial, Prefeitura, exercício de 2016, da Prefeitura Municipal de Rorainópolis. Não. É outra tomada de conta especial, são partes o senhor Danilo Silva Evelyn Coelho, que é o advogado, o seu Jaime Albert Figueiredo Pereira é responsável, Kelly Oliveira Moreira da Silva responsável, Suzana Sarmento responsável, Ana Cátia responsável, Deise Ribeiro Barbosa responsável, Ci Terezinha Ferte responsável, Paulo Afonso responsável, Aline Carla Lira responsável, Ronaldo Marcílio Santos responsável, Xiscar Pereira Pires responsável, Kardec Jackson Santos Silva, responsável, Júlio Rimeiro de Souza, responsável, Manuel Alves de Moura, responsável, Marcelo Henrique Campbell da Fonseca, e senhora Selva Maria Silva Molinari, responsável. Uma tomada de conta especial, exercício 2015, da Prefeitura, da Secretaria do Estado da Educação e Desporto, SEED. Aí, processo 4123/2017, prestação de conta, processos físicos. Parte, Cláudio Galvão dos Santos, responsável, Gerlane Bacarim, responsável, Luiz Renato Maciel de Melo, responsável, Fernanda Silva Riso Alencar e Dizanete Matias é advogada. É por uma prestação de conta, exercício de 2012, Secretaria do Estado do Trabalho e Bem-Estar Social, CETRABS, e o Fundo de Assistência Social e o Fundo Estadual da Criança e da Adolescência. Processo
4661/2017, fiscalização, uma representação, José de Anchieta Júnior, Fábio Lopes Alves, responsável, Luiz Renato Maciel, responsável, da Secretaria do Estado de Fazenda. Processo 2823/2018, é uma prestação de contas, são partes Hilary de Souza Silva, Paulo Roberto Oliveira Vasconcelos, o responsável, Elton Lopes, era o prefeito à época, Gladys Matilde Bueno era responsável pela área da contabilidade. Prestação de conta de gestão, exercício de 2012, Fundo Municipal e Manutenção de Desenvolvimento da Educação, Fundeb, e Fundo de Saúde da Prefeitura Municipal de Mucajaí. Processo 2995/2018, prestação de conta de gestão. São parte a senhora Raquel Quitans Ortiz, é a responsável, Paulo César Gomes Ortiz é responsável, Enóia Alves da Silva, responsável, Regiane Aparecida da Silva é responsável, é uma prestação de conta de gestão, exercício de 2015, Prefeitura Municipal de Caroebe, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Processo 3379/2018, contas, prestação de contas de gestão, senhor Marcelo Hipólito Moreira Neto, prestação de conta de gestão, exercício de 2012, gabinete do prefeito municipal de Boa Vista. Processo 3458/2018, prestação de conta de gestão, partes Edileuza Barbosa Gomes é a responsável, é uma prestação de conta de gestão, exercício de 2014, chefia de gabinete da Prefeitura de Boa Vista. Processo 4026, prestação de conta de gestão, senhor Francisco Fernandes de Oliveira, a Glaci Coutinho Barbosa, Maria de Jesus Rodrigues Barro, Anderson Valber Gentil Campos e Francisco Flamarion Portela. É uma prestação de conta de gestão, exercício 2015, Secretaria Estadual de Infraestrutura e o Fundo Estadual de Infraestrutura. Processo 4518, prestação de conta de gestão. 4587. 4587/2018, prestação de conta de gestão. São partes, senhor Márcio Clayton Araújo Grangeiro, é uma prestação de conta de gestão, exercício 2016, da Companhia de Desenvolvimento de Roraima, Codesaima. Processo 1829/2019, tomada de conta especial, senhor Júlio César Reis Silva é o responsável, uma tomada de conta especial, exercício de 2017, da Câmara Municipal de Caracaraí. Processo 1831/2019, tomada de conta especial, senhora Ana Lúcia Silva Ziegler, é uma tomada de conta especial, exercício de 2017, da Controladoria Geral do Município de Boa Vista. Processo 1839/2019, tomada de conta especial, Marcelo Jorge Dias Fernandes, Aldeir Alves Pereira, é uma tomada de conta especial, exercício de 2017, da Prefeitura de São João da Baliza. Processo 1869, tomada de conta especial, Aldeir Alves Pereira, Marcelo Jorge Dias Ferreira, é uma tomada de conta especial, uma conta de gestão da Prefeitura de São João da Baliza. Processo 0890/2020, prestação de conta de gestão, senhor Paulo Roberto Bragato e Érica Feijó Mendes. Desprestação de conta de gestão, exercício 2017, Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas do município de Boa Vista. Processo 1603/2020, prestação de conta de gestão, são partes. Aldeir Alves Pereira é responsável, Marcelo Jorge Dias Fernandes era o prefeito. É uma tomada de conta especial, conta de gestão, exercício 2017, Prefeitura de São João da Baliza. Processo 0717/2017, ato sujeito... esse aqui é... Esse é o ato. É o ato. Então, eu passo a palavra ao Ministério Público para se posicionar com relação aos processos que não... manifestar pela prescrição em todos os processos que não houve parecer ministerial expresso nos autos. Em discussão,
Conselheiro Netão, eu tenho uma discordância aqui de Vossa Excelência. Faça Assim, um processo de tomada de conta, Vossa Excelência está colocando como um parecer prévio. Eu entendo que tomada de conta gera um acórdão. Então, é o processo 2508-2017. A minha justificativa, Excelência, é que essa é uma tomada de contas advinda por não prestação de contas do gestor, né? Contas anuais. E É o 15, conselheiro. o princípio nós estamos analisando contas anuais. Quer dizer, nós deveríamos analisar as contas anuais encaminhadas. Tanto é que nós teríamos que falar na aplicação de índice, da constitucionalidade, da verba do Fundeb, da verba da saúde, do social. Então, quando ela é convertida em uma tomada de contas, ela vai se referir a atos próprios de gestão, objeto de tomada, de prestação de contas de prefeito. Eu sei que toda tomada de contas termina com um acórdão, mas esse todo, que é o certo, na minha avaliação, como nós somos impedidos, por lei, de avaliar prestação de contas, nós estaríamos aqui, por via ubíqua, analisando uma prestação de contas. Como o princípio é prestação de contas, nesses casos, eu faço parecer prévio. Mas entendo o posicionamento contrário. O processo, tem o mesmo caso, o processo 1869, que é a tomada de conta especial na Prefeitura de São João da Baliza. Esses dois processos é o seguinte: quando é que a gente faz tomada de conta especial? Pela omissão do dever de prestar conta e quando há dano ao erário. Faz uma auditoria, houve dano ao erário, a gente converte, né, uma representação, converte em tomada de conta. Então, assim, eu acho que na hora que há conversão para a tomada de conta, há uma mudança da natureza, que, no caso, deixa de ser parecer e passa a ser um acordo. Então, eu tenho divergência em relação ao conselheiro Netão. Eu sigo o conselheiro Netão, conselheiro, nos votos. Então, eu estou impedida também, mais uma vez, do processo 1012 e declaro aprovado. Vou só fazer a leitura dos acórdãos, tá? O processo 10... Não, vou fazer. O processo 1012-2017 é o acordo 116, TCE Primeira Câmara. O processo 11 é parecer prévio, número 2, 2004, da Primeira Câmara. Acordo 117-2004, TCE Primeira Câmara. Aqui é porque é a conta do Fundeb, né? Aí, processo 1713-2017, tem um parecer prévio 03-2024, TCE Primeira Câmara. Acórdão 112-2024, TCE Primeira Câmara, e acórdão 119-2024, que é a conta do Fundeb e do Fundo de Saúde. O 2197 é só um acórdão 120-2024. O processo 2390 é o acordo 121-2024. O processo 2508 é o parecer prévio 04-2024, que ganhou, né, porque eu discordei. Processo 3080-2017 é o acordo 112-2024, TCE Primeira Câmara. Excelência, por favor, um cafezinho, quem estiver ouvindo aí, sem açúcar. Tá. Processo 4123-2017, acordo 123-2024, TCE Primeira Câmara, acordo 124-2024, TCE Primeira Câmara e acordo 125-2024, Primeira Câmara. Processo 4661-2017, uma representação, acordo 126-2024. Processo 2823, o parecer prévio é o 05-2024, TCE Primeira Câmara, e o acordo 127-2024, TCE Primeira Câmara, e o acordo 128-2024, TCE Primeira Câmara. Processo 2925-2018, é o parecer prévio de número 0624-2024, TCE Primeira Câmara, acordo 129-2024, o acordo 130-2024 e acordo 101-2024, todos da Primeira Câmara. Processo 3979-2018 é o acordo 132-2024, TCE Primeira Câmara. Processo 3458-2018 é o acordo 133-2024, TCE Primeira Câmara.
Processo 4026/2018 é o acordo 134/2024 e o acordo 135/2024, todos da primeira Câmara. Processo 4587/2018 é o acórdão 136/2024, TCE primeira Câmara. Processo 1829/2019, acordo 137/2024, TCE primeira Câmara. Processo 1831, acordo 138/2024, TCE primeira Câmara. Processo 1839/2019 é o acordo 139/2024, TCE primeira Câmara. Processo 1869/2019 é o parecer prévio 07/2024, primeira Câmara. Processo 0890/2020, acordo 140/2024. Processo 1603/2020 é o acordo 141/2024 e o acordo 142/2024, toda a primeira Câmara. Processo 07/2017 é o acordo 143/2004, TCE primeira Câmara. Esse é o de registro, não foi votado. Ah, tá. É o de registro. É o 31. Agora, os atos sujeitos ao registro. Processo 0717. É meu. Aí o processo 4805 da minha relatoria. Conselheiro Netão. Ato de sujeito a registro. Com a senhora. Conselheiro Simone. Então, declaro aprovado o acordo 143/2024 e o acordo 144/2024. Agora, a relatoria do conselheiro Netão. Processo 4080/2019, o processo 0957/2020, processo 2096/2020, 60/2020, processo 3334/2020, processo 1017/2020, processo 2638/2021, processo 2989/2021, processo 0557/2022. Todos pela legalidade do ato. Em votação, conselheira Simone. Também acompanho o voto do relator, que constituirá o acordo de 145 a 152, né? 146 a 152, né? Nada mais. Em comunicações, controle externo, que é comunicação. Não, conselheira, só gostaria de fazer uma retificação aqui em relação ao que virou o acórdão 127 de 2024, no relação ao parecer prévio, onde tem aqui Câmara Municipal de São João do Baliza, eu acho que leia-se Câmara Municipal de Mucajaí, né, que o processo é relativo, é só esse erro formal. O processo 2823 de 2018. Faça a correção aí, ficou, por favor. Valeu o acórdão 127/24, primeira Câmara. Obrigada aí. Nada. Presidente, só agradecer aos conselheiros, a Vossa Excelência, ao conselheiro Netão, à conselheira Simone, pelas palavras de conforto. A gente pensa que perder a mãe é igual perder o pai. Não é, né? É diferente, é um momento muito estranho. Parece que a gente se sente meio aéreo, meio Sozinho, abandonado, né? sozinho, é bem estranho. E dizer que tanto o tribunal quanto vocês, as palavras de Vossas Excelências, elas, sem sombra de dúvida, amenizam a dor, elas confortam o coração. E, fazendo às vezes do conselheiro, infelizmente, ontem à noite, o Estado perdeu um jovem fantástico, que veio do Paraná. E, para quem não sabe, eu produzia cebola, conselheiro, cebola de cabeça, cenoura e beterraba. Produzo. E, infelizmente, a pessoa que dominava toda essa técnica, um jovem chamado Marcos Oliveira, lá da região do Tucano, produzia alface hidropônico aqui na cidade. Muitas pessoas já devem comprar, dono daquela Frutos do Mel, lá do Tucano. E ontem, de forma inesperada, sempre tentando ajudar os vizinhos, os amigos, me ensinou a plantar cebola e beterraba e cenoura.
foi ajudar um vizinho a consertar um motor e pegou uma descarga elétrica e veio a óbito ontem à tarde. Faleceu fazendo aquilo que ele mais gostava, que era ajudar os outros a produzir. Então, eu faço aqui um registro, que é uma perda muito grande para o Estado na área de hortifruti. É isso. E obrigado por todas as palavras de vocês no momento da perda da minha mãe. Conselheira Simone? Paulo mandou uma mensagem aí e falei assim, por mais que eu tentasse buscar palavras, né, não existem, né? Até porque eu também perdi a minha mãe há 16 anos e perder a mãe realmente é diferente, né? Perder o pai. Mas fica ainda meus sentimentos, né? Que nos possa confortar não só a perda da sua mãe, mas também de um grande produtor, né? Científico no nosso estado. Então, está a família também, meus sentimentos. Conselheiro Netão? Empatamos, estamos sem pai e sem mãe, né? Então, daí para frente. Os Bom, próximos serão a gente. Ave Se Maria. habilitando. Então, eu também faço mais uma referência à perda da sua mãe, Paulo, e que Deus lhe dê força para passar esse momento difícil, que é difícil mesmo. É estranho. Então, nada mais havendo a tratar, às 10h30, declaro encerrada a presente sessão.